Giovana. Exato. E eu fiquei muito feliz pelo convite e agradeço demais vocês. Beleza. Valeu, Felipe. Se você quiser começar a compartilhar sua tela aí, sua Tá apresentação. bom, tá bom. Vou fazer Bom, isso. bom, gente, só para situar todo mundo, o Felipe, ele é geógrafo, formado pela Universidade Federal Fluminense. E aí eu encontrei ele em um vídeo no YouTube de muitos anos atrás, de quando ele era analista ambiental, né, na reserva extrativista do Arapixi. E aí, depois disso, ele já foi gestor da reserva de Fernando de Noronha e hoje em dia ele trabalha em Brasília na coordenação de elaboração de planos de manejo. Então, é alguém com uma ampla experiência aí para conversar com a gente sobre esse cargo. Certo. Manda bala, Felipe. Vocês estão vendo minha apresentação? A tela? Sim. Sim, estamos vendo. Legal. Pessoal, então, mais uma vez agradecer aí ao professor Walter e a Giovana pelo convite, a vocês. Eu não consigo ver o chat, tá? As perguntas, então, se forem fazendo, a Giovana, de repente, pode ser, Giovana? Você juntar aí as perguntas para a gente conversar. A ideia é... Pode ser? Combinado. Legal. Aí a ideia é fazer a fala e ao final a gente troca, a gente faz uma troca de conhecimento, pode ser? Eu queria reforçar aqui meu carinho e respeito pela universidade pública. Eu fiquei muito feliz com o convite da Giovana e deixo aqui minha solidariedade e meu respeito por vocês. Eu sou geógrafo, né? Eu estou fazendo mestrado agora, me formei em 2002, né? Então, pela Universidade Federal Fluminense, também uma universidade pública, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E desde 2003 eu estou, inicialmente, né, eu entrei pelo IBAMA, na carreira, e depois com a divisão do IBAMA, né, que as atribuições do IBAMA viraram parte IBAMA e parte Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, isso em 2007. Então, desde 2007, eu estou no ICMBio. Mas eu vou falar um pouquinho mais de mim, eu não necessariamente agora. Então, eu queria propor para vocês, inicialmente, para a gente começar, e aí até para balizar um pouco do que eu vou falar. E aí é importante que vocês tenham clareza de que essa carreira de especialista de meio ambiente, vocês vão ver que são vários mundos, e é muita coisa. Então, eu já deixo claro aqui que eu não vou conseguir atender todos os aspectos que dizem a carreira. Então, a partir do convite da Giovana, do que ela me orientou, que a gente poderia conversar ou não, do que ela viu no vídeo, né? Que ela me encontrou na internet. Então, eu vou tentar responder as dúvidas de vocês. Se eu não souber, me comprometo também a ir atrás das respostas. Dito isso, eu queria começar com vocês, então, a minha palestra, né? Eu coloquei o nome, né, de oportunidade, carreira de especialista em meio ambiente, oportunidades, desafios e sonhos. Né, um bate-papo com a turma aí de ciências biológicas, né, da USP em Ribeirão Preto. Eu queria propor para vocês, e aí, Giovana, eu já te peço para a gentileza de colocar a primeira pergunta. Eu queria que a Giovana vai colocar um link aí no chat para nós, e aí para a gente queria que vocês respondessem essa primeira pergunta que eu coloco aí. Já mandei aqui. Já mandou? Vocês conseguem abrir o link, pessoal? Tá abrindo aqui. Tá abrindo? Legal. Se vocês puderem, se o professor também quiser participar, fique à vontade. A resposta é meio anônima, tá? Então, assim, a primeira pergunta é, para você, o que faz o técnico ou analista ambiental? O que vocês acham, né? De cara, assim, o que vocês imaginam que é esse ser humano, né? E aí eu vou deixando aqui a minha tela. Vocês conseguem ver minha tela aí? A pergunta, eu estou deixando aqui a tela em branco. As respostas de vocês vão aparecendo, tá ok? Não. Beleza.
A gente dá uns 2, 3 minutos. Quando todo mundo terminar, é só acusar aí, tá? Somos quantos, Giovana, na sala agora? Somos 11 alunos. 11 alunos, legal. A gente dá uns 2 minutinhos, né? Para todos fazerem. Já 2 respostas. Vocês estão vendo as respostas aí na tela, né? Sim, sim, a gente consegue ver aqui. Ok. Legal, 10 já responderam, né? Vou, a gente fica aguardando a última resposta. Mas o que vocês estão colocando aqui, né? Para você, o que faz o técnico analista ambiental, então, que né, analisa, avalia impactos ambientais, cuida da gestão ambiental, prezando pela conservação da biodiversidade no Brasil, o licenciamento ambiental, né, análise de qualidade ambiental, fiscalização, avalia os componentes da área de estudo de acordo com o objetivo, AIA, né, AIA, plano de manejo, empreendimentos, verifica se uma área pode ou não ser utilizada e quais impactos estão atuando sobre elas, cuida de uma determinada área, mantendo sua organização com um enfoque no cuidado com o meio ambiente, os organismos presentes ali, analisa regiões para entender as espécies presentes no local, analisa os impactos ambientais sobre uma determinada área, elaboração de relatórios de fiscalização, análise de impactos ambientais, responsável por permitir modificações biológicas de uma área, gestão, regulação, controle, auditoria, fiscalização dos entes ambientais, isso aqui eu li, cuida de uma determinada área, mantendo a organização, enfoque, cuidado com o meio ambiente e organismos presentes ali. Legal. Pessoal, eu queria que vocês tenham essa definição que vocês colocaram aí em mente, ok? Então, vamos ver como é que, se isso muda de alguma forma no final da palestra. E aí a gente pode trocar um pouco dessa coisa. Eu já adianto para vocês que o técnico, o analista ambiental, o especialista na carreira de meio ambiente, faz tudo isso aí mesmo. Tá? Vocês, todos aqui permearam um pouco do que a gente faz. Né? Talvez não tudo, mas estão aí permeando um pouco disso. Agora, para darmos continuidade a essa conversa que estamos tendo, eu queria pedir para a Giovana. Giovana, manda aquela outra pergunta, por favor. Pronto, já mandei. Mandou? Pessoas, agora é o seguinte, em uma palavra, tá ok? A pergunta é, que habilidades o técnico e analista ambiental precisa ter? O que vocês estão pensando? Vamos pensar em habilidades, conhecimentos, né? O que ele precisa ter para ser um técnico ou analista ambiental? As respostas vão aparecendo, tá? Em uma ou duas palavras, não vou ser tão cruel assim. Percepção, analítico, resiliente, resiliência e empatia. Visão integrada. A turma está bem.
visão integrada, o que apareceu aí? Mediador, analítico, resiliência, empatia resiliente. Eu não estou vendo, tá vendo? Tá... Integração de conhecimento. Eu vejo 7 respostas só. Aqui está falando que 8 responderam. Disponibilidade. É porque se alguém respondeu a mesma palavra que outra pessoa, ele agrupa numa só. Tem razão, Giovana. Tem razão. Faltam 2, não é isso? Então... Mas legal, pessoal, o que vocês estão colocando aí, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Estão entre as habilidades, né? Gostei muito das palavras, né? Resiliência, mediador, analítico, né? Sagacidade, né? Integração de conhecimento. Acho que todas as palavras aí, essa visão integrada, né? É muito importante. Então, todas as palavras que estão colocadas aqui, elas têm a ver, né? Com o que se espera, né? De um especialista em meio ambiente, dos cargos. Qual foi o último? Sagacidade, né? Bom senso. Bom senso. Legal. Então, guarde também essas palavras e vamos ver depois se essas palavras mudam ao final, ok? Muito bom, pessoas. Vamos lá, então. Deixa eu voltar com a minha apresentação. Vocês continuam vendo minha tela, né? Sim, tudo certo. Justo. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, nosso bate-papo aqui, né? Vamos lá, então, para... Quando a gente vai falar, pessoal, nessa carreira, nós estamos falando da carreira de especialista em meio ambiente. Aqui eu estou colocando um técnico, analista ambiental. E para a gente entender o que esse ser humano, né, o que essa pessoa faz, é muito importante a gente saber quem somos, né? E aí eu vou dedicar aqui um olhar para a lei, né, que nos, enfim, nos legitima, né, como uma carreira de Estado, e também onde atuamos. Isso é muito importante, esses dois aspectos. Ok? Então vamos lá. Quem somos? Quando nós falamos de analista ambiental e técnico, nós estamos falando da lei número 10.410, de 11 de janeiro de 2002, né, que cria e disciplina a carreira de especialista em meio ambiente. Essa carreira, ela tem como cargo, olha os termos, né? Carreira de especialista em meio ambiente, que tem como os cargos o gestor ambiental, o gestor administrativo, o analista ambiental, o analista administrativo, o técnico ambiental e o técnico administrativo e o auxiliar administrativo. Esses são os cargos que compõem a carreira do especialista. E nós atuamos nessas instituições, no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. Tá? O Ministério do Meio Ambiente como, né, o órgão central, e o IBAMA e o ICMBio são autarquias. O gestor ambiental e administrativo trabalha no Ministério do Meio Ambiente, e o analista ambiental, técnico, auxiliar, e o analista administrativo trabalha no IBAMA e no ICMBio. Qual é a formação? Segundo essa lei, todos os diplomas de ensino superior. Okay? O concurso para analista ambiental ele pode ser também realizado por uma formação específica, conforme estabelecido no edital. Tá certo? E, por fim, ele é um cargo, né, onde a gente tem aprovação prévia em concurso público, né, e de provas ou provas e títulos, ok? Então, no meu caso, eu participei do primeiro concurso depois dessa lei, lá em 2002 ainda. Né, foi no meio da Copa do Mundo de 2002, eu lembro bem. Então, a gente estava lá e aí houve esse cargo, houve esse concurso para 610, era só analistas ambientais, para o Brasil todo, do Rio Grande do Sul ao Amapá, assim, todas as cidades
né? E principalmente para os escritórios regionais na época, para as unidades de conservação localizadas no interior do Brasil, né? Então, bem interior mesmo, quando eu falo, né? Então, esse foi o primeiro concurso. E aí já tivemos outros 2 ou 3, não vou conseguir precisar para vocês, mas é mais ou menos isso, tá? Então, essa é a nossa lei. Todos os diplomas de ensino superior. Alguma dúvida, se tiver no chat, se quiserem chamar, você pode me chamar aqui, tá, Giovana? Aí passa para o colega que quer perguntar. Aliás, Beleza, Felipe. mas vocês preferem falar agora ou no final? A gente pode manter no final? Pode ser. Costumam fazer assim? Isso, pode ser. A gente costuma manter no final. Então tá bom, beleza. Então, esses somos nós, né? O tal do especialista em meio ambiente. Então, somos esses. E aonde nós atuamos? E aí, onde nós atuamos é bem delimitado pela Constituição Federal de 1988. No seu capítulo 6º, né, que fala do meio ambiente, no artigo 225, essa é a nossa grande missão. Sempre quando estivermos atuando, entendo que nós temos que ter esse artigo 225 como, né, algo a ser alcançado. E aí o artigo 225 é muito claro. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí eu destaco, não sem motivo, né, mas é isso, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Quando a gente pensa nisso, a gente está pensando que né, nós estamos pensando nas desigualdades do país. É isso? Os impactos ambientais, eles são sentidos mais por uns do que por outros. Isso aí é um debate grande. Esse artigo aqui dá uma tese, digamos assim, né? Então, impondo-se também, e aí é muito importante também, não só o poder público, mas a coletividade. Então, aí a gente pensa também na questão da participação nas políticas públicas. Como se dá isso? Né? Que Estado é esse, né, que abraça essa coletividade para pensar nessa gestão ambiental? Esse daqui é a nossa missão. E aí, é com ela que a gente trabalha dentro de um espaço muito claro, e aí ainda estou na Constituição, que chamamos de gestão ambiental pública. A gestão ambiental pública, muitos vão trazer uma definição diferente, tá? Eu abarco uma definição que eu acho que deixa bastante claro esse nosso papel, que eu trago do professor José Quintas, tá? Que era um colega nosso do IBAMA, já aposentado, mas ele diz, né, que gestão ambiental pública é um processo de mediação de interesses e conflitos, potenciais ou explícitos, entre atores sociais que agem sobre os meios físico, natural e construído. O que isso quer dizer? É o Estado fazendo esse papel de mediação de interesses e conflitos. Na nossa nuvem, alguém colocou lá, né, mediador. Né? Então, lembrando, esse processo de mediação, né, o acesso aos recursos, os recursos naturais, eles estão em constantes disputas. Seja ele um serviço ecossistêmico, seja ele uma espécie ameaçada, uma espécie endêmica, seja ele uma beleza natural, enfim, me escapa a palavra agora, mas enfim, um atrativo, né, natural, digamos assim. Então, tudo isso muitas vezes estão em disputa. E naquele artigo 225 da Constituição, mostra o quê? Como que a gente atua nesse cenário de mediação de interesses e conflitos? A gente atua através de alguns instrumentos da gestão ambiental pública, que é o manejo de espécies e ecossistemas, pesquisa e proteção do patrimônio genético, áreas protegidas e o zoneamento ecológico econômico, o licenciamento ambiental, que também foi dito, né? Parâmetros de qualidade ambiental, estabelecimento desses parâmetros,
A educação ambiental também como um instrumento, e o comando e controle, né? Que aí a gente fala especificamente mais da fiscalização. Todos esses itens estão naquele artigo lá, no parágrafo, nos incisos daquele artigo 225. Ok? Então é através desses instrumentos que nós fazemos a gestão ambiental pública. E esses instrumentos também, eles são instrumentos de mediação de interesses e conflito. O que a gente chama de conflito ambiental? E aí, de uma forma bem simples, me perdoe, professor, se eu estiver simplificando muito, mas eu acho que assim, a gente chama de conflito ambiental é quando a gente tem um recurso ambiental, seja ele limitado ou abundante, sendo disputado por dois ou mais atores sociais, né? Então, essas ferramentas, e aí que a gente entende assim, né, essa mediação dos interesses sobre o recurso, é a partir daí que o Estado atua dessas, né, que o Estado atua na gestão ambiental pública, buscando garantir o quê? Um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos. É essa a nossa missão. Esses vídeos, né? Acho que a Giovana falou, né, Giovana? Acho que está aí também nos links que eu te passei, se você quiser passar para os colegas aí no chat. Foi por esses vídeos que a Giovana me encontrou, e eles são de 2009, antigos. Na verdade, eu estava falando aí sobre o papel do analista ambiental, isso num contexto da turma que estava chegando no ICMBio e no IBAMA. Né? E aí, nesse tempo, eu estava na Reserva Extrativista Arapixi. Então, eu estava falando muito especificamente para as unidades de conservação, né? Então, e tudo isso. Então, assim, eu estava até ouvindo hoje, depois que aí eu fui lá ouvir hoje, a gente sempre não gosta, né? Mas, enfim, era aquela maturidade que eu tinha à época, né? Então, tem muita coisa ali bacana que eu ratifico e talvez hoje eu gaguejasse menos. Eu só queria voltar naquela cena, que é o seguinte. Então, cada um desses instrumentos, pessoal, ele é um mundo. Né? A gente poderia ficar aqui semanas falando de cada um desses instrumentos e o nosso papel. A minha carreira, especificamente, ele sempre atuou muito voltado a esses dois ambientes aqui, que é a educação ambiental e as áreas protegidas. Ok? Então, especificamente eu, Felipe, o que eu vou passar aqui para vocês um pouco é falando desses dois lugares, né, da educação ambiental e das áreas protegidas. Temos colegas experientes, né, em todas as outras áreas, não quer dizer que eu não possa responder sobre as outras áreas. Já trabalhei pontualmente em cada uma delas, mas aonde foi desenvolvida a minha carreira, especialidade, tudo, foi nessas duas áreas, tá ok? Só repetir. Pois bem, então esses relatos, talvez a Giovana já colocou aí no chat, né? E aí, quem sou eu, né? Então, eu chamo que, quando eu entrei, a minha primeira aula, né, de 2004 a 2010, se deu nesse lugarzinho aí, chamada Reserva Extrativista Arapixi, que fica em Boca do Acre, tá? Ali no limite com Amazonas e Acre, mais ou menos, acho que o mapa está bastante claro aí, né? Da onde eu estou falando. Então, quando eu entrei em 2003, eu tinha as opções de lotação que me foram dadas no concurso. Só tinha região norte, né? Então, de acordo com a minha classificação, né, a gente foi selecionando lá, eu selecionei entre 60 alternativas. E eu caí em Rio Branco, no Acre, na capital, né? Em Rio Branco, no Acre. E, enfim, mas trabalhando ali no IBAMA, e na época era IBAMA, tá? Aí ele tinha um núcleo de unidades de conservação, que a gente trabalhava com todas as áreas protegidas ali do Acre, do limite ali com o Amazonas e Rondônia. Então, e dessa reserva extrativista Arapixi, foi uma área que eu trabalhei no processo de criação dela em 2004. Quando ela foi criada em 2006, eu fui o primeiro chefe, o gestor, né? Que eu costumo dizer chefe é muito ruim, eu confesso. Então, eu coloco o gestor desse território.
né, chamado Reserva Extrativista Arapixi. E foi uma aula, né? Foram com essas pessoas aqui que eu aprendi muito, né? Extrativistas, ribeirinhos, pescadores, pequenos agricultores, e que eu tenho muito respeito. Qual era o desafio de gestão dessa reserva extrativista, né? É a criação e início da gestão da reserva, como eu falei, com o desafio de estabelecer uma relação de confiança com as famílias beneficiárias e instituir os instrumentos de gestão da unidade. Então, perceba, olha o trabalho do analista ambiental, olha o trabalho do especialista, né? Então, ele é um gestor também de territórios, né? Ele também contribui nessa gestão dos territórios. Ali a gente criou toda a área, isso tudo em diálogo com a prefeitura, com o governo federal, o governo do estado, então, assim, os proprietários de terras da área, então, e reservas extrativistas também é importante dizer que elas nascem do pedido das comunidades, né, que se sentem ameaçadas pelo seu direito à terra, né, foi uma luta do Chico Mendes, né, que dá nome hoje ao nosso instituto, Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio. Então, é uma luta de muitas mãos e de muito sangue também, né? Então, perceba, né? Década de 70 e 80, grupo de pessoas que moravam na floresta, vendo a expansão da pecuária e da agricultura sobre a floresta, né, expulsando eles das áreas, eles se levantaram, né, se articularam e fizeram a reforma agrária da floresta, digamos assim, né, que é a reserva extrativista. Então, enfim, essa reserva foi de 2006, onde eu tenho muito carinho. Então, é isso, né? A gente conversava muito com as populações, falávamos de plano de manejo, de plano de utilização, CCDRU, Conselho Deliberativo, Direitos e Deveres, Políticas Públicas. Então, ali a gente estava levando o Estado, né? Estado, criamos a área, e a gente estava lá, quais são as políticas públicas, né? Que essa população tem direito ou não, né? Como fazer a gestão de uma reserva extrativista, como se dá a participação. E uma coisa que eu sempre me perguntava era isso, né? Será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Será que eles estão compreendendo mesmo, sabe, assim, esses mecanismos? Porque ali a gente tem pessoas, professores da comunidade, mas desde pessoas também que não sabem, né? Nem ler nem escrever. Então, qual é a nossa linguagem? Qual é a nossa... como que a gente acessa, né? Eu chegando lá com toda a minha geografia, né? Com todo o meu conhecimento acadêmico, e chego lá, né? E vejo que naquele ambiente, talvez o meu conhecimento acadêmico me contribuiu muito, mas talvez não fosse o bastante, né? Para dialogar com aqueles outros saberes. Porque é isso, né? Muitos ali não sabem ler e escrever, não quer dizer que eles não sabem nada. Eles sabem muito, né? Mas é uma outra linguagem, é um outro alfabeto, né? Digamos assim. Então eu me perguntava muito isso, e aí a gente construindo, para vocês terem uma ideia, né? O nosso trabalho lá, construindo mapas falados, entendendo onde são os territórios, né? Cada um trabalhando ali, a gente tentando utilizar de materiais que os fizessem fazer parte daquilo, né? A construção coletiva do conhecimento, mapeando os seringais, mapeando as suas áreas de moradia, as suas áreas de pesca. Isso aí nos ajudou muito no zoneamento da unidade, na proposta de ampliação da unidade, né? Que já tem uma proposta de ampliação, o acordo de pesca. Então, algumas ferramentas participativas. Então, olha aí, fazendo a mediação através de ferramentas participativas. Matriz de causas e responsabilidades também, que a gente conversava muito com eles, né? Através de uma linguagem acessível para construir isso, né? Qual é o papel da comunidade, qual é o papel do ICMBio, qual é o papel do conselho que administra a unidade, enfim. O diagrama de Venn também, outras ferramentas, né? Trabalhando a formação do conselho deliberativo. Então, cada uma dessas pessoas era uma entidade.
E aí a gente discutia, e aí, essas pessoas estão próximas da unidade ou não? A unidade é importante para essas instituições? Isso é só um exemplo, né, para definir quais são os membros do Conselho Deliberativo. As reservas extrativistas têm conselhos, né, que administram, né? Então, é um pouco disso que a gente estava trabalhando. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente fez todo um diagnóstico socioeconômico, e aí nós, para buscar falar a linguagem deles, nós transformamos esse diagnóstico socioeconômico numa linguagem de literatura de cordel, coisas que a gente aprendeu com eles lá, né? Quando a gente dormia, eles tinham, né? Tinham umas 2 ou 3 poetas, digamos assim, e transformava tudo em cordel. E aí a gente transformou todo aquele diagnóstico socioeconômico em literatura. A Giovana vai colocar aí o link aí no chat, e se vocês quiserem acessar, para vocês terem uma ideia disso. Por que eu estou trazendo esses materiais? É importante dizer, pessoal, eu estou trazendo esses materiais não é para mostrar que o trabalho do analista ambiental também é isso. É arte e educação, é educação ambiental, né? É aproximação, mediação, é diálogo, é empatia, que também foram colocados, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, né, o cordel, e agora eu vou falar sobre a população, tem adulto e criança e também o ancião. Aqui, 30 entre 100 são adultos, meu irmão. Então, a gente transformando tudo isso, todos os resultados, né, em linguagem de cordel aqui também. Depois eu posso, se vocês acessarem a cartilha, vocês vão ver um pouco desse material que a gente tem muito orgulho. Um outro material também que a gente construiu, e a Giovana vai colocar aí o link, é um vídeo. Toda vez que eu ia para a reserva, eu pegava com câmera amadora e fazia alguns relatos, colhia histórias das pessoas, tudo. E depois a gente entendeu que a gente tinha uma história na mão, com vários, né? A gente tinha mais de 10 horas de vídeo gravado. E aí teve alguns colegas que participaram da criação, do processo de formação do conselho e do plano de manejo, que tinha essa veia artística, digamos assim. Então a gente deu uma olhada no material e a gente entendeu que todo o material nosso mostrava toda essa vida do, 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 do soldado da borracha. Depois eu falo sobre o que é o soldado da borracha. Sobre essa vida de pessoas do Ceará, do Nordeste para a Amazônia, né? Como que foi a vida dessas pessoas, né, na mão do seringalista, quando eles romperam com o seringalista, quando eles eram escravos, quando eles eram... Enfim, tem toda essa história, e aí a gente contou um pouco da vida desse nordestino que foi para a Amazônia. Tem nesse vídeo também. A qualidade não é das melhores, repito, é uma atuação meio artesanal, mas mostra um pouco dessa vida. Quem tiver curiosidade. E isso virou material da reserva, né? Isso virou material que eles se orgulham muito desse vídeo, né? Conta a história deles ali, né? Então, também é essa coisa de respeito, né, de ganhar essa condição de, olha, temos voz, né? Nós somos daqui. É importante. E aí eu pego essa foto e trago uma fala do seu Gerson, que é isso, né? Eu estava ali na comunidade, dormindo, eu não sei nem quanto tempo eu já passei, Giovana, depois você me puxa a orelha aí, se eu estiver demorando. Tá tranquilo, Felipe, vai no seu tempo. Legal. E aí essa imagem para mim é muito... Né? A gente chega lá com o nosso computador, com as nossas ferramentas, e de certa forma isso intimida, né? Intimida as pessoas com quem a gente está lidando. E aí o seu Gerson fez uma fala muito boa. Que assim, aí o cabra diz, eu não sei de nada. Quando vê o homem, ó, computador. A bicha vem, coitada. As mãos tudo carejadas, os pés dão um dedo de couro de andar descalço e trabalhar no roçada. E eu não sei de nada? Como que não sabe? Uma pessoa dessa com 30 e tantos anos de casado, sendo mãe, se não tem uma luta, uma história longa para contar. Então, é isso, né? Essa sensibilidade de entender que
os conhecimentos não é só o técnico científico, né? Os conhecimentos, eles estão aí, né? Que a gente acessa um pedacinho dele, né? Através da universidade. Então, ter esse respeito que você chega, mas você não é o único que sabe nesses locais. Entre 2010 e 2013, eu vim para Brasília, né? Voltei do Acre, depois de 7 anos no Acre, voltei para Brasília, Acre, Boca do Acre, né? Voltei para Brasília para a coordenação de educação ambiental e gestão participativa, onde a gente tinha a responsabilidade de instituir os conselhos no Brasil todo. Né? Em todas as unidades de conservação precisam ter os conselhos, com a participação da sociedade civil, para fazer a gestão dessas áreas. E aí nós tínhamos aí o papel de fazer essa gestão. E, ao mesmo tempo, o papel dessa coordenação era formar servidores para fazer a gestão socioambiental. E aí, não sei se vocês devem ter, eu não conheço a história de vocês, desculpa, viu, pessoal? De como, né, a trajetória de vocês, aí a gente pode conversar melhor sobre isso. Existe no ambientalismo essa disputa, ora mais aquecida, ora mais, né, mais fria, né, entre o preservacionismo e o socioambientalismo, digamos assim. E eu sempre fui dessa corrente socioambiental, por mais que eu também eu tente transitar, né, entre todas as áreas para poder dialogar, né, ter empatia, até quem, né, assim, eu entendo que a preservação ela precisa ser, a conservação ela precisa ser feita com as pessoas e para as pessoas, né? Então tem um pouco desse debate muito grande dentro do órgão, né? Eu acho que dentro da academia também, enfim, a gente tem muito disso. Então, na coordenação, educação ambiental e gestão participativa, a gente trabalhava com essa formação dos servidores para fomentar o diálogo, fomentar ferramentas participativas, como eu mostrei ali, fomentar a participação na gestão, né, ações de educação ambiental. Então, nosso desafio no gestão nesse momento era dotar as unidades de conservação com seus conselhos gestores, formação de conselheiros, né, e formar servidores em educação ambiental e gestão participativa para atuarem na gestão ambiental pública. Né? Importante dizer, e aí se a gente for olhar na academia, não existe uma carreira que dê conta de tudo que nós fazemos na carreira de especialista em meio ambiente. Não existe uma formação, né, na academia que dê conta de tudo. Então, é uma construção que você vai fazendo ao longo da sua vida, diria, né? Nem a geografia dá conta, nem a biologia dá conta, de tudo que a gente precisa dar conta, né, na carreira de especialista. Então a gente trabalhava muito também nessa coisa de formação dos servidores para ter esse lidar com a educação ambiental, esse lidar da construção coletiva, né? E aí tinha esses cursos de formação, né? O ciclo de gestão participativa, que a gente dava capacitação para os servidores e também para alguns parceiros da sociedade civil, comunitários, tudo, né? O ciclo de capacitação e gestão participativa, até hoje tem, hoje gestão socioambiental, né? O ciclo de gestão socioambiental. Então, aqui um pouco de como que é nossos processos formativos. Aqui é um ambiente que tem na Cadebio. Eu esqueci de colocar uma foto da nossa Cadebio. A Cadebio é a nossa Academia da Biodiversidade, que fica aí perto de você, perto mais ou menos, né? Aí em Sorocaba, Iperó, dentro da Floresta Nacional de Ipanema, onde a gente tem uma academia que, nos últimos 10 anos, formou muita gente para trabalhar na gestão ambiental, né? Então, é uma área administrada pelo ICMBio que a gente fazia formação de servidores, era sempre muito, muito rico. É muito rico. Algumas ferramentas, eu não vou me dedicar aqui, mas só para algumas imagens para vocês verem, né? Então, a gente fazia muita formação com esses murais de facilitação gráfica. Não sei se vocês conhecem, mas aqui a gente inovava, né, trabalhando. E aí, quando a gente fala de participação social, a gente também está falando da participação na história do Brasil. Sabe? Assim, quando a gente está falando de participação na gestão das unidades, a gente está falando de formação política, inclusive. Né? A gente está falando, não é formação
só ambiental, né, das temáticas ambientais, das ciências da natureza. A gente está falando de formação política, de geografia, de história. Então, esse curso trabalhava muito isso. E aqui, só para ilustrar, esse painel era, era a aula que a gente falava, né, sobre participação ao longo da história do Brasil. Depois, esse painel virou esse vídeo, que a Giovana vai colocar aí para vocês também, um pouco que a gente, né, dialoga um pouco. A discussão sobre o vídeo é muito legal, né? Mas aí, se vocês quiserem acessar, é um pouco longo, mas fala um pouco dessa história, junto com uma trilha sonora da história do Brasil desde a colônia. Você colocou aí, né, Gil? Gil, desculpa, Giovana, perdão. Sim, coloquei aqui já. Pois bem, e aí em 2016, 2019, entre 2016 e 2019, eu fui uma experiência assim, belíssima e dificílima que eu brinco, né? Quando eu fui gestor lá do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e da área de proteção ambiental de Fernando de Noronha. Não sei se vocês... A ilha é pequeniníssima, né? 17 quilômetros quadrados, e tem a área marinha. Mas, eu poderia ter posto o mapa aqui, mas desculpe. Pense numa ilha, 17 quilômetros quadrados. 70% dela é parque nacional. É esse parque nacional aí. Tá? Com áreas bonitas. Aí, o Morro Dois Irmãos é uma área lá do parque. E os outros 30%, que é justamente onde ficam os moradores, as pousadas, tudo, é a área de proteção ambiental de Fernando de Noronha. Então, são duas unidades de conservação previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, né? E aí que a gente trabalhou nessa gestão ao longo desses 3 anos. Qual foi o principal desafio de gestão, né? Um dos principais desafios de gestão em Noronha é garantir o cumprimento das normas de ocupação do território, estabelecer processos educativos de comunicação com a comunidade local, turistas e equipe, né? E o aparato estatal de Pernambuco. Ali é um território, ali é um distrito estadual. É o único distrito estadual no Brasil, né? A gente fala muito de distritos municipais, tudo, mas ele é um distrito estadual. Então, essa disputa, muitas vezes, que bate cabeça, né? O governo federal, o governo estadual, é sempre um desafio lá para nós. Imagine, um território extremamente disputado, né? A força do capital ali muito grande, e aí o grande desafio é garantir que as normas de ocupação do espaço, né, garanta, sempre buscando o quê? Um meio ambiente equilibrado para todos. Infelizmente, Noronha hoje, você vê alguns pequenos pedaços de uma certa favelização, né? Mas Noronha é uma outra aula, pessoal. Não sei se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês me busquem, vocês coloquem, só para vocês terem uma ideia, essa boniteza aí, né? Eu costumava brincar que, como é que é? Uma coisa é visitar o paraíso, outra coisa é ser o síndico do paraíso. E ali, no caso, a gente estava sendo síndico, né? A gente era o síndico. Então, é uma ilha belíssima, muito... Eu acho que é um grande laboratório do que é o Brasil. É um pequeno laboratório do que é o Brasil, na verdade. Então, tem todas as desigualdades, né? As coisas bonitas e as coisas não muito bonitas, a gente encontra nesse território, nessa relação com as pessoas, né? Então, isso é muito importante também, né, pessoal? Depois eu falo sobre isso, mas vamos em frente. Aqui algumas fotos. Eu confesso que eu tinha algumas fotos melhores aqui. Essa da direita com a equipe aqui, a gente está algumas passarelas que a gente construía para minimizar o impacto, né, da visitação nas áreas. Então, tinha todo um processo de ordenamento aqui, uma atividade no BOT, né, de fiscalização, enfim, tinha todo um laboratório muito, muito rico e acho que fui feliz. E lá, pessoal, a gente tinha muito esse desafio, né, de como se comunicar. O ICMBio, ele muitas vezes nessas áreas, ele é visto como que é amor e ódio, né? Então, o pessoal brinca, né? Unidade de conservação todo mundo quer no terreno do outro, mas quando ele chega
no seu quintal, é um desafio, né? Na verdade, é como é isso. A unidade de conservação é uma ferramenta da gestão ambiental pública. E a gestão ambiental pública faz gestão de conflito, de acesso. Então, limitações vão ter. O que a gente tentou lá é criar uma identidade visual para nós do ICMBio, né? Propor atividades culturais, né? Bicicletada lá dentro do parque, né? Piqueniques, o nascer da lua. Então, várias atividades, né? Que a gente tinha um formulário, o, o folder que ia para todos os visitantes, quando eles chegavam no avião. Então, a gente tentando contribuir e também fazendo com que a experiência do visitante lá ele também seja uma experiência educativa, né? Então a gente está um pouco disso que a gente tinha o pessoal agendava lá algumas piscinas que precisam ser agendadas e tinha uma palestra sobre Fernando de Noronha, enfim, até hoje tem umas palestras de noite lá, fala um pouco disso, né? Cada vez menos frequentado, já fui muito mais, mas enfim, isso aí é uma mudança do perfil do turista lá em Noronha, né? Isso aqui é o nosso organograma lá, é o nosso mapa estratégico, né? Não sei se vocês já trabalharam com isso, missão, visão de futuro, nossa, lá na região, é muito legal, né? Gestão para resultados que a gente trabalha, né? É o nosso informativo Ecoar, dentro lá, em 2018, o ICMBio fez aniversário, né? Ele fez 30 anos, o ICMBio não, perdão, Parque Nacional fez 30 anos. O Clarear, então aqui a gente falava para onde vai o valor do ingresso. Então, deixando as coisas o mais transparentes possíveis, né? Tinha o Dia do Morador, tem atrativos lá que era só turista, né? E o morador também podia ir, mas o morador também tinha que agendar. E aí a gente estipulou lá um Dia do Morador que só o morador vai em determinada piscina natural, né? Então, era uma coisa de fazer esse approach, né, com a comunidade local, para fortalecer esse sentimento de pertencimento das pessoas com o parque, né? Aí depois a Giovana tem um link aí também da nossa página no ICMBio, que é o ICMBio Noronha, né, na página no YouTube. Ali tem alguns vídeos que mostram são vídeos que a gente orienta como que as pessoas podem se comportar em cada um dos atrativos que tem lá o parque, né? Então, enfim, para quem tiver curiosidade, só para mostrar esse esforço que eu trago, talvez, de algumas experiências, de algumas habilidades também que eu tenho assim, de comunicação, né? Como vocês veem, né? Desde Arapixi, esse trabalho de comunicação, de diálogo, de fazer materiais em diálogo com o público leigo, sempre foi uma das minhas preocupações, né? Aqui é o site lá do parque, né? Alguns selos, né, que a gente fazia, 29 anos, acessibilidade, os 30 anos do parque. Então, tinha muita... E tudo isso era uma festa, né, que se fazia em Noronha, tudo. Aqui é um curso, né, de formação para professores, lá em Noronha, que nós fizemos também, foi muito rico, né? Comunidade, escola e ICMBio, então, desse processo de educação ambiental, de aproximação da população com a gestão das unidades. Algumas atividades culturais, né? Tinha as palestras, né? O Quinta da Boa Prosa, que a gente tinha lá, falava de alguns temas, nesse caso aqui as esponjas, cineclube, enfim. Enfim, alguns materiais que nós tínhamos lá, né? Esse aqui da esquerda era o nosso painel lá, que mostrava. Eu estou terminando, tá, pessoal? Diminuir a minha culpa aí com vocês. Seguinte, e aí depois que eu saí de Noronha, eu saí no início de 2019, né, no início desse governo. Depois a gente conversa sobre isso. Mas assim, e aí voltei para Brasília na coordenação de elaboração e revisão do plano de manejo. Não sei se vocês têm ideia, mas toda unidade de conservação tem esse plano de manejo, né, que é uma área, que é um documento normativo, né, que estabelece o zonamento e as normas para que a unidade de conservação cumpra com o seu objetivo, né? Então, a gente trabalha na elaboração dos planos de manejo do Brasil todo, né? Então, desafio de gestão.
Um dos desafios dos planos de manejo é garantir o instrumento de gestão da unidade de conservação. Estabelecemos as normas e o zoneamento para o uso do território. Do ponto de vista de processos formativos e de comunicação, trazer os documentos para uma linguagem mais acessível ao público. A formação de servidores no novo formato de elaboração do plano de manejo. Né? Também surgiu agora um novo formato, tem toda uma discussão sobre esse documento, que é histórico. Né? E, ultimamente, a gente está apostando no novo formato de elaboração, que vem trazendo bons resultados. Então, atividades, né, de construção de normas, construção sempre em diálogo, né, sempre em construção com as populações, com as comunidades. E aí, aqui eu estou trazendo algumas coisas aí que ficam ali na Resex da Baía do Iguape, que fica ali no recôncavo baiano, né, ali perto de Santo Amaro, terra de Caetano e Betânia. E é uma área de muitos quilombolas, uma área muito rica culturalmente, né? É que a gente estava construindo as normas, o zoneamento, enfim, eu tinha melhores fotos. Desculpe, pessoal, eu posso depois, a gente pode trocar mais. Felipe, só para te avisar quanto ao tempo, o pessoal tá tranquilo ainda, tá? Pode ir com calma. Não, mas eu já estou terminando. Vamos conversar que é melhor. Beleza. É isso, né? Alguns materiais, né, de comunicação do novo método de elaboração do plano de manejo. Então, só para vocês terem um pouco desse olhar, né? Que é o planejamento da nossa coordenação, a gente utilizava essa pirâmide. Aqui eu não vou explicar direito para vocês o que é essa pirâmide, tudo, porque eu acho que não é o caso, né? Mas é todo organograma de como que a gente trabalha o plano de manejo. Né? Os cursos, né, de elaboração à distância, agora aproveitando essa oportunidade Oportunidade é uma maldade, né? Eu peço desculpas, inclusive. É uma oportunidade. Essa crise, né, essa pandemia, toda essa tragédia que a gente está vivendo, gerou, em alguns momentos, oportunidades. Né? Então, todo esse momento virtual, né, ajudou também a gente construir o curso à distância de elaboração do plano de manejo, o curso de facilitadores em elaboração do plano de manejo. Então, são todos processos que eu estava capitaneando, tá, pessoal? Estou trazendo aqui, a gente faz muito mais, enfim. E aí teve alguns vídeos de animação. Olha que bacana a nossa carreira, né, cara? Isso é muito legal. Então, assim, eu espero que vocês estejam entendendo isso, que a carreira de especialista, né, é uma carreira que você também pode trazer muitas das suas inquietações, das suas habilidades, conhecimentos, atitudes, né? Então é uma área, é uma carreira que permite muita experimentação. E a experimentação é no bom sentido, não é no sentido irresponsável, né? Não é no sentido cloroquina da história, é no sentido responsável da questão, né? Então, a gente experimentar formas de se comunicar, formas de trabalhar assuntos. Então, para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui foram vídeos de animação que a gente fez no contexto desses cursos, para falar desses assuntos, que geralmente são documentos técnicos, difíceis de ler, né, para o público leigo. Não estou falando só para o pessoal que não sabe ler, não. Para o público leigo, letrado, tudo. Então, aqui a gente transformou toda aquela informação técnica em animação. Né? Então, foi aí uma iniciativa minha, tá? Não quer dizer que todo analista ambiental precisa fazer isso, tá bom, pessoal? Então, assim, eu busquei informações no YouTube, vi o programa, aprendi a fazer e transformei todos os conteúdos do plano de manejo, que são conteúdos pesados, em animações. Eu utilizei o VideoScribe, enfim, esses aqui são dados que não fazem sentido para vocês. Mas eu passei para a Giovana. Tem um link no YouTube que acessa todos esses vídeos, que fala um pouco de como que é o processo, a participação social no planejamento de unidades, o histórico do planejamento de unidades. Se vocês quiserem saber um pouco esse vídeo aqui, ó, à esquerda, de 13 minutos. Então, assim, dê uma olhada, enfim, os curiosos aí, que tiver interesse, dá uma olhadinha nesses materiais.
mas é mostrar, né, que muitas coisas cabem na nossa carreira. Eu acho que é isso que me mantém, inclusive, né, na carreira hoje, até hoje, essa possibilidade de estar constantemente se reinventando. Ela te permite isso, né? Então, né, para os interessados, claro. Né? Então, e aí, pessoas, eu estou para finalizar, eu queria trazer aqui uma fala do Miyakoto. Não sei se vocês conhecem, o Miyakoto é um biólogo, escritor moçambicano, e ele faz essa frase que eu acho linda, que eu acho que resume um pouco desse nosso papel, né? Que estava muito na nossa nuvem lá do início, né? Empatia, compromisso, enfim, disponibilidade, enfim, estar presente, né? E aí ele fala, né, que eu termino então a nossa fala com essa fala muito bonita. Sou biólogo e viajo muito pela savana do meu país. Nessas regiões encontro gente que não sabe ler livros, mas que sabe ler o seu mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu o analfabeto. Não sei ler sinais da terra, das árvores e dos bichos. Não sei ler nuvens, nem o prenúncio das chuvas. Não sei falar com os mortos, perdi o contato com os antepassados, que nos concedem o sentido da eternidade. Nessas visitas que faço à savana, vou aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim e afastar-me das minhas certezas. Nesse território, eu não tenho apenas sonhos, eu sou sonhável. A Miyakoto, recomendo, quem não conhece, imagino que alguém já conhece esse texto. Né? Então, eu queria agradecer, né, esses aí são meus contatos e fico à disposição aí para a gente trocar. Enfim, trocar informações, enfim, perguntas, fico à disposição. Obrigado, Giovana. Obrigado, professor Walter, mais uma vez. Nós que imensamente temos que lhe agradecer mais uma vez, né? Não torna-se repetitivo te agradecer por estar aqui. Quando eu começo uma disciplina, eu costumo trabalhar com meus alunos, que hoje acho que a relação docente-aluno ou professor-aluno, assim, não sei a denominação correta, mas eu enxergo hoje a educação, aliás, sempre enxerguei de forma horizontal, então eu me coloco quando e como professor de uma disciplina, como apenas como uma mera ferramenta de direções, né? É o que eu costumo dizer para os alunos, né? Que eu sou apenas uma ferramenta que está ali num determinado momento na carreira acadêmica desses alunos, na carreira de construção cognitiva, de conhecimento deles, para poder chegar em momentos como esse. Então, quando eu me deparo com nem sei se uma palestra, mas sim um depoimento, uma vivência, né, o extrapolar de uma vivência, Felipe, é quando eu chego à conclusão assim de que eles, em momentos como este, eles conseguem dimensionar o que é o cargo, o que é a disciplina trouxe para eles. Então, assim, eu chegar e semanalmente falar de alguns aspectos da análise ambiental se apequena diante de momentos como este. Quando eu falo se apequena, não é assim um demérito, mas sim que é nesse tipo de situação, né? E quando a gente começa a pesquisar sobre as pessoas, né? Então, a partir do momento que as meninas comentaram, né? A gente começa a pesquisar, olhar e conhecer, e aí a gente vai entendendo assim, o quão plural é hoje ser um especialista em meio ambiente, ser um analista, um técnico, né? E aí quando você fecha com uma frase como essa, né, de que, além de tudo isso, a vivência, às vezes, ela se sobrepõe a qualquer conhecimento, né? A vivência dentro do próprio ambiente, isso se torna fantástico. Então, assim, o meu muito obrigado, né? E assim, já estou lhe estendendo um convite, já estou com o seu contato, porque também no início do ano que vem, né, no primeiro semestre, uma das disciplinas que eu trabalho é a gestão de unidades de conservação, né? É uma disciplina, né? Então a gente aborda muito sobre o SNUC, né? Sobre as UCs, né? Sobre as APAs e afins, né? Então nós começamos lá na parte macro até chegar nas APPs, né?
Então, acho que vai ser muito, muito bem-vindo novamente. Talvez eu pense em já estender esse convite, talvez por uma aula de abertura, porque eu acho que isso já vai instigar os alunos a estarem aí todas as semanas participando, e então eu só tenho a agradecer. Eu acho que eu acompanhei um pouco dos seus vídeos, assim, e principalmente da questão da sua saída em Fernando de Noronha, né? E assim, só lamento pelo momento pelo qual passamos momentaneamente, mas creio que esse momento, assim, está por terminar. Desculpa se eu estou me posicionando, mas eu não sou, desculpa, eu não tenho, eu não tenho um cargo público ainda, nem no IBAMA, nem no ICMBio, nem vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Eu também sou de uma autarquia, né, mais educacional, né, a universidade. Então, assim, você me desculpa me posicionar, mas, assim, eu acho que esse momento ele tende a passar. Acho que a gente tende a vislumbrar coisas melhores para o futuro aí, né, principalmente no que diz respeito às questões de preservação, de conservação dos nossos riquíssimos, né, ecossistemas, da maior biodiversidade mundial que é o que o país possui, né? Então, assim, nós precisamos de mais Felipes aí no país, e assim, eu acho que isso, como eu falei, eu poderia ter juntado o pessoal até da outra disciplina, e acabei dando bobeira, né, a correria do dia a dia, mas isso traz, acho que, um comichão nesses alunos, né, que aqui estão. Então, acho que eles saem daqui hoje, da sua palestra, né, da sua conversa com eles aqui, eles saem, de uma certa forma, com aquele incômodo gostoso, né? Que eu costumo dizer assim, não almejar coisas boas através do espelho de uma outra pessoa, isso é muito importante. Obrigado mesmo, cara. Professor, estou à disposição e, enfim, eu acho que é um pouco disso, como eu falei, é um mundo, né? É um mundo de informações. Enfim, eu sou apaixonado por essa carreira, tantos reveses, né, que a gente vive, mas é um espaço que a gente precisa valorizar, né? Querendo ou não, ficamos em evidência, né? Eu acho que a gente tem uma política que eu não preciso nem mencionar, como isso é colocado na mídia, né? Rotineiramente pelo governo atual, né? Então, de certa forma, isso também nos deu uma oportunidade de sermos vistos, né? O que é esse grupo? Então, pelo menos é a percepção que eu tenho. Exato. É difícil uma semana que o IBAMA ou o ICMBio não esteja num jornal nacional, no Fantástico, né, nessas áreas com o tamanho ataque, né, que os recursos exato. Que o meio ambiente vem sofrendo no Brasil, né? Então eu agradeço de coração também, fico muito feliz, espero ter contribuído mesmo. Demais. Giovana? Eu queria comentar, Felipe, que a sua fala, a sua experiência me trouxe uma outra perspectiva sobre o trabalho de técnico ambiental. Eu tinha uma perspectiva de ser uma coisa muito técnica, acho que mais pelo contato que a gente tem na universidade, na academia, uma coisa muito individual e muito técnica. E os seus relatos me trouxeram uma experiência totalmente diferente, uma experiência muito mais pessoal, muito mais social e de empatia mesmo com o outro. E foi sensacional. E aí eu queria emendar isso numa pergunta, que é: onde fica a parte técnica da coisa? E assim, antes de você levar isso para a população, eu imagino que existe uma parte técnica antes, uma análise antes, um estudo prévio antes disso ser comunicado, disso ser passado para a população. E outra dúvida é com relação a ter braços para fazer tudo. Se não rola um sentimento de impotência, talvez, de às vezes saber que podia ser feito muito mais, de querer fazer muito mais, mas faltar gente, faltar recurso, e como que você lida com isso?
Teria outro. Você faz perguntas fortes, viu, Giovana? Mas assim, não sei se teria outras perguntas, a gente pode somar outras perguntas, ou já respondo de cara? Prefere assim? Posso responder. Não sei. Alguém tem alguma outra dúvida? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Algo na mesma linha? Eu queria fazer algumas perguntas, assim, mas aí eu não sei, eu posso fazer depois. Não tem problema. Vai dissoar bastante, Jennifer? Vai... Ah, eu acho que um pouco. Eu ia Mas perguntar assim, mais sobre algumas coisas que você apresentou. tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir, porque a Giovana já fez algumas perguntas fortes, e aí eu queria só voltar aqui, né? A Giovana, inicialmente, ela pergunta, então, o que é a área, onde está a nossa expertise técnico, né? Nesse nosso trabalho, né, Giovana? Então, lembrando, né, pessoal, assim, eu vou até compartilhar aqui com vocês, de novo, a apresentação, mas é só para a gente voltar naquele slide que a gente chama lá, que a gente chama de gestão ambiental pública, ok? Só esse daqui, né? Então, diversas dessas áreas aqui, elas têm um conteúdo técnico muito forte. Quando eu falo Felipe, conteúdo... Oi, perdão. a gente não tá vendo sua tela. Cara, não tá vendo? Calma aí. Agora vocês vão ver. Calma aí, vamos ver. Boa. E agora, vocês veem? Agora sim. Estamos vendo. Então, assim, dependendo de onde você trabalha, em algumas áreas aqui é muito claro, né, onde está a área técnica, né? Na pesquisa, patrimônio, acho que até nas áreas protegidas, o licenciamento ambiental, pareceres, notas técnicas, né, nas atividades de parâmetros de qualidade ambiental, no manejo, até na educação ambiental, nas áreas protegidas. Eu acho que tudo ali tem a sua parte técnica, né? Nós, nós, nós também temos um momento das notas técnicas, das manifestações, sobre o que se quer dentro de uma unidade de conservação ou não, né? Então, a gente tem esse conhecimento. Hoje, aí eu falando especificamente em planos de manejo, tá, Giovana? Assim, antes, uns anos atrás, a gente fazia plano de manejo fazendo pesquisa básica, né? Então, a gente ia para campo, ia contar, fazer trabalho de mastofauna, de... Ai, pessoal, eu não sou... de ictiofauna, enfim, né? Todos esses trabalhos técnicos, né? Para saber o que tem naquela unidade ou não, a melhor informação. Isso mudou. Tá? Hoje a gente trabalha muito para fazer a gestão do território, a gente trabalha muito com informação já disponível. Não quer dizer que as informações disponíveis nos dá todas as informações, mas a gente entende que com as informações que nós temos, nós conseguimos planejar aquele território, ainda que não tenhamos todas, né? Então, nesse momento de elaboração do plano de manejo, a gente faz buscando muito dessas informações. Tem essa questão aqui do pesquisa e proteção do patrimônio genético. Essa pesquisa, é importante que se diga, é muito diferente dessa pesquisa da academia, tá? Ou pelo menos deveria ser bastante diferente. Essa pesquisa, quando a gente fala dentro da gestão ambiental pública, é na perspectiva de trazer respostas para a gestão, para a mediação do uso dos recursos, né? Então, é uma pesquisa. A pesquisa entendeu que ali tem uma espécie endêmica ameaçada de extinção. Que informações que eu tenho mais sobre aquela área? É importante, então, criar uma área protegida naquele local, ou demandar a criação de uma área protegida. Né? Em Noronha, por exemplo, em Noronha, o pessoal ia instalar iluminação noturna do aeroporto. Né? E aí, eles queriam deixar a luz acesa 365 dias do ano, durante a noite, para movimentar lá o turismo. Mas aí tinha pontos de instalação onde tinha pontos de instalação de luz, onde tinha aves endêmicas, aves com ameaçadas de extinção. Então, assim, que resposta a pesquisa vai me dar para eu autorizar ou não a instalação dessas luzes? Né? Então, olha onde está a pesquisa, né? Então, ela está me dando uma resposta para a gestão.
né? Não é a pesquisa stricto sensu, uma pesquisa focada numa questão que não vai me dar uma resposta, né? Uma pesquisa que é importante, toda pesquisa é importante, mas não é a pesquisa, né, aplicada como a gente tem na academia, mas é uma pesquisa que nos dá uma resposta para fazer a gestão ambiental pública. Então, a educação ambiental é a mesma coisa, nós fazemos o técnico, né, como mobilizar o território, né, que atores que a gente precisa chamar para conversar sobre o conselho, sobre a elaboração do plano de manejo. Tudo isso você tem técnicas, você tem métodos para fazer isso, né? Então, é muito disso. Giovana, eu não sei se eu expliquei sobre o técnico, né? Então, assim, a gente tem todo esse... Aliás, muito do nosso trabalho é em escritório, tá? Elaborando respostas para o Ministério Público, notas técnicas, informações, tudo. Com relação ao nosso pessoal, nós somos poucos. Nesse caso, no ICMB hoje, nós somos 1.600 servidores. E aí eu estou falando de 17% do território nacional, de unidades de conservação federais. Faz aí um noves fora, uma conta lá, dá ridículo ser um servidor para não sei quantos milhões de hectares. Então, assim, somos poucos, cada vez mais poucos, né? E muita gente se aposentando. Nossa, no início desse governo, no início, né, com essa proposta da reforma da Previdência, muita gente se aposentou. Então, realmente, a gente poderia fazer muito mais do que a gente faz, sabe? Então, assim, tem muitas carências mesmo, né? Então, é isso, Giovanni, eu confesso para você que eu já tive um momento de me desesperar com isso, sabe? Hoje eu tô tentando fazer o meu melhor. Ainda que sejamos poucos, ainda que sejamos... Sabe aquela coisa da formiguinha com o seu... Então, eu espero estar fazendo o melhor e sempre tendo por missão, né? Aquela cenourinha na frente, lá para a nossa Constituição, né? Que está ali sobre os artigos. Então, o artigo 225. Então, a gente vai avançando. A gente avançou muito. É importante que se diga, nos últimos 10 anos, desde a criação do ICMBio, os números de gestão das unidades de conservação melhoraram bastante, né? Então, quando você tem um órgão focado na gestão das áreas protegidas, das unidades de conservação, você deu um salto. Nós demos saltos, ainda que eu tenha sido contra a divisão do IBAMA lá em 2007. Mas isso aí é uma outra história. Mas, assim, eu acho que, de certa forma, se mostrou importante. Eu acho que ter um órgão focado melhorou muita coisa, mas precisamos avançar muito, né? Precisamos avançar demais. Eu acho que é isso, né, Giovana, que você me perguntou. Perfeitamente respondido. Obrigado. Jennifer, né, que ia falar? Isso. Olá, Oi, Felipe. Muito obrigada, primeiramente, por essa aula. Achei sensacional. Gostei de muitas coisas que você trouxe. Essa questões dos materiais, das atividades que você fez, que toda a equipe fez, né, com a comunidade. Eu achei muito legal. Não fazia ideia que seria possível um analista ambiental participar, né, dessas atividades. Os vídeos de animação são muito importantes mesmo para toda a população. Eu achei muito, muito bacana. Deixa eu só interromper a Jennifer para comentar sobre um material que eu imagino que seja do Felipe, porque não deve ter muitos Felipes Cruz Mendonça no ICMBio, que é um guia para gestores e conselheiros. É um material que, quando a gente estava... Ainda é um projeto que está bem no início, mas a gente tem uma floresta no campus da USP de Ribeirão Preto, e aí existe um projeto de extensão para a formação de um conselho participativo para a região dessa floresta. E esse material, que o Felipe é um dos autores, é um grande norte assim, no projeto. Ele deu para a gente quase um descritivo do passo a passo do que fazer. Enfim, desculpa interromper, Jennifer. Eu esqueci de colocar esse material. Põe aí o link para ele, você tem aí, Giovana? Vou procurar isso que eu ia colocar. falar, compartilhar com o pessoal. Esqueci de colocar, realmente.
eu fiquei com algumas dúvidas, aí eu anotei aqui. Uma delas é, tipo, você estava comentando sobre a questão dos ciclos de gestão socioambiental, né? E aí eu queria saber quais as pessoas que têm acesso a esses ciclos, se são só aquelas pessoas que estão morando ali perto daquelas regiões das áreas protegidas, ou se existe algum ciclo que é oferecido online, assim, para público geral. Eu queria saber como que isso funciona. Aí uma outra curiosidade que eu fiquei é sobre os conflitos que você mencionou lá em Noronha. Porque quando a gente estava estudando, né, na disciplina que o professor comentou de gestão de áreas protegidas, eu fiquei muito interessada nessa região. E aí, se você puder falar um pouquinho sobre, eu ficaria muito, muito contente. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar é como que o pessoal reagia às atividades culturais que vocês desenvolveram, que eu achei muito legal os materiais que você apresentou de atividades culturais, eu achei sensacional. E aí eu queria saber se teve uma participação ativa da população, como eles reagiram, se eles participaram, engajaram e tal, nesse sentido. E eu acho que você comentou um pouco também nessa última questão da Giovana sobre as dificuldades envolvidas nos planos de manejo, que eu fiquei com essa dúvida também, que eu lembro que quando a gente fez um trabalho, também na disciplina do professor Walter, a gente comentou muito sobre isso, da importância de uma unidade de conservação, ter um plano de manejo e como, tipo, ter uma boa execução desse plano de manejo, né, interfere bastante na qualidade da proteção daquela área. E aí eu queria saber, tipo, quais são as principais dificuldades, tanto no processo de criação, como no desenvolvimento e na aplicação também desses planos. Se eu falei muita coisa, pode falar, que aí eu vou pontuando algumas coisas. Ai, Jennifer, me ajuda. Suas perguntas são ótimas, viu? Mas assim, bom, eu lembro de todas elas. Me ajuda aí. Qual a primeira? Só dá um nome que eu já peguei. A primeira foi O sobre ciclo, os né? ciclos de gestão Isso, socioambiental. joia. Então, o ciclo é o seguinte: aquele é um curso de formação para servidores. E aí, vira e mexe, a gente vem conseguindo fazer alguns cursos territoriais, mas em geral são para pessoas que estão atuando com as unidades de conservação. Seja um conselheiro, seja um presidente de associação de moradores, né? Então tem toda uma. É para esse público aquele ciclo, né? Ciclo de gestão socioambiental. Então, é um curso muito legal. Assim, o pessoal sai muito feliz, sabe? Assim, que traz uma nova perspectiva, né, do que é gestão ambiental. Eu costumo brincar, né? A gente fala muito disso, que gestão ambiental, a gente não ensina a onça a ser onça, baleia a pular, né, golfinho a nadar. Né? É uma coisa óbvia, né? Gestão ambiental é lidar com as pessoas. É lidar com as pessoas. É com as pessoas que demandam o uso dos recursos, é as pessoas que, sabe? Então, assim, então, você é muito rico. Então, assim, e essa formação que tem de uns 10 anos para cá, 10, 11 anos para cá, então ela trouxe muito dessa perspectiva e com certeza melhorou muito o olhar que o ICMBio tem sobre isso. Né? Em geral, o olhar da conservação sempre foi muito focado no preservacionismo. Né? Então, eu acho que esse olhar, de certa forma, institucionalmente, não sei o que o professor percebe isso na academia, mas na instituição a gente vê que houve um equilíbrio, né? Cada vez mais as pessoas entendendo a importância do diálogo com as pessoas para fazer gestão. Então, é um pouco dessa perspectiva. E aí o curso traz habilidades de gestão de conflitos territoriais, moderação de oficinas, formação política, né? Então, tem toda uma pegada muito legal, muito legal. Qual outra parte? Calma aí que eu preciso Noronha, consultar né? também. Noronha. Eu falei sobre os conflitos de Noronha e também sobre as atividades que vocês desenvolveram, as atividades culturais. Noronha é o seguinte, pessoal. É longo o assunto de Noronha, viu? Porque é o seguinte, você tem um território, tem uma história, sei lá,
riquíssima. Foi 200 anos, foi um presídio lá, né? Não sei se você sabia. 200 anos, de 1737 a 1937, foi um presídio. Miguel Arraes, Lamarca. Lamarca? Não sei se é o Lamarca. É aquele outro guerrilheiro. Guerrilheiro não, é militante da Marighella. O Marighella estiveram presos lá, né, na época do Estado Novo também. Enfim, tem todo um histórico muito forte ali disso. E de populações também remanescentes, desse público, de famílias desses presidiários. Então, ocupação pelas Forças Armadas, né, que administrava, até em 88 que virou um território também do estado de Pernambuco. E em 88 também que deu um boom de turismo lá, né, cada vez mais, é uma joia da coroa, digamos assim. Então o nosso papel lá era muito de fazer com que os planos de manejo dessem conta, né, dos desafios. A gente está com um problema de capacidade de suporte muito forte, de extrapolamento da capacidade de suporte muito grande lá. Então, a gente, imagine, nós, CMBio, precisamos diminuir o número de turistas nessa ilha, porque a gente não tem saneamento para todo mundo, a gente não tem luz para todo mundo, a pegada ecológica da ilha é enorme, né? Então, assim, né, e é sempre... E o poder do capital, né? O capital chega para um moradorzinho lá da ilha, falando assim, olha, se você deixar eu fazer da sua casa uma pousada, eu te dou 20 mil por mês, você vai morar em Recife, ou eu posso fazer um quartinho ali atrás para você morar com seus cinco membros da sua família. Então, assim, né, de certa forma, a ilha está sendo arrendada para a mão de poucos, infelizmente. Então, por exemplo, nós temos o desafio da iluminação noturna, né? A gente defende que tem que ter o aeroporto funcionando de noite, mas para salvo aéreo, quando tiver alguma emergência médica na ilha, tem que sair de lá. Então, tem que ter. Mas acender e apagar, porque senão, se deixar acesa, vai afetar toda a ave e fauna da ilha, entendeu? Então, ameaçando. Então, é um pouco disso. Agora está chegando uma espécie exótica, o peixe-leão lá, que está ameaçando também os membros. Lá também tem um problema muito grande com gato, né? Espécie exótica. Então, acabando com a fauna local. Tem, assim, o ordenamento através do plano de manejo. O plano de manejo, ele é um documento, para vocês terem uma ideia, a revisão, a gente demorou 5 anos para terminar, de 2012 a 2017. E aí não é terminar por causa de problemas técnicos, não. É na negociação, é na disputa, entre o governo do Estado, o ICMBio, o governo federal, os empresários. Então, assim, é uma corda pesada que muitas vezes, confesso, que a gente fica... Né, até que ponto o ICMBio era forte o bastante para manter algumas normas, né, prevendo. Então, o nosso desafio era o que? Olha, vocês estão querendo construir pousadas de 2.000 metros quadrados, né, para X pessoas, com uma piscina para cada quarto, numa ilha que tem rodízio de água a cada 10 dias, né, de 10 em 10 dias o rodízio de água. Né, às vezes não tem água para todo mundo. Né, então, assim, a gente tinha muito desse embate, né, como né, assim, e o governo do estado de Pernambuco e os empresários querendo mais turista, querendo mais pousada, querendo mais... E aí a gente está falando de um poder econômico muito forte, né? Então, tem uma aula para dar aí sobre Noronha. Eu costumo dizer para vocês que eu fiquei 3 anos lá e eu ainda desconfio de muita coisa. Eu tenho pouca certeza, mas desconfio de muita coisa, né? Então, não sei se eu te respondi. Se você quisesse uma pergunta específica, eu posso falar, mas é sempre um desafio. Com relação à cultura, por exemplo, a gente tinha todo um trabalho de se aproximar da comunidade. A gente queria, sabe? A gente não queria ser o bicho-papão, que era o que dizia não. De certa forma, aí, a ilha tinha um amor e ódio para o ICMBio, né? Eles viam que o ICMBio era meio que um freio para o Estado, né? Assegurar as coisas, né? Assim, não fazer...
né? Ao mesmo tempo, quando alguma norma emperrava no interesse particular, a gente era o diabo na terra. Então, não é simples, né? Então, no assunto você tem um ator social ali como um parceiro. Já no outro assunto ele é seu algoz, ele é seu oponente, sabe? Assim, a gente está falando de uma ilha aí de seus 3, 4 mil habitantes. Então, assim, o olhar, né, da gestão é muito dramático, eu diria. E aí a gente tinha muito dessas ações culturais para aproximar a comunidade da gente, né? Então, tinha as caminhadas noturnas, ciclo de alguns filmes que a gente passava, né? A gente fomentava yoga, fazia lá no Mirante, de frente para os dois irmãos, né? Eu, particularmente, assim, acreditando no que eu acredito, eu queria que Noronha fosse mais democrática. Era isso. A gente lutava para que Noronha... Por exemplo, ter uma ideia, tinha um imóvel lá que o ICMBio, o IBAMA, nunca soube o que fazer com ele. Cada um tinha uma ideia para ele. Era um imóvel nosso, né? Fica num mirante, numa vista linda para uma praia. Linda, linda, linda. Aí não tinha. E aí, assim, o que vai fazer com aquilo? Ah, concede, vai, manda aí para algum empresário transformar em restaurante, está tudo certo. A gente fez diferente, a gente foi consultar a comunidade. O que vocês querem disso? Porque, né, historicamente, lá atrás, era um bar que tinha lá a lambada da turma, né? Era o point dos moradores lá. Né? Aí a gente fez uma consulta, a gente foi fazer uma consulta com a comunidade. O que vocês esperam desse lugar? Né? O que vocês querem? Tal, tal, tal. E aí a gente gastou 60 mil reais, fizemos um projeto de acordo com o que a comunidade queria, porque lá os espaços públicos são muito raros. Tudo está meio que mercantilizado, está na mão de empresários, isso, né? E a gente queria um espaço público onde o morador podia fazer o grupo da yoga, o grupo da capoeira, o grupo do Kung Fu, que tem esses grupos, né? Então a gente queria abrigar essa turma, e a gente queria que esse mirante fosse isso. Um lugar, né? Enfim, a gente fez um projeto, gastando dinheiro, um projeto bacana para fazer daquele espaço um espaço público, onde teria um cafezinho ali que a gente concederia para manter o espaço para nós. Aí veio outros governos e concedeu lá para o empresário, e vai virar um restaurante que o noronhense não vai poder entrar porque é caro demais. Então, assim... Nossa, que tristeza. Pois é. Ô Felipe, então, assim, acho que você já, de certa forma, respondeu o que eu iria lhe perguntar. Eu costumo muito comentar com os alunos que nós que hoje, né, trabalhamos, estudamos e defendemos a área de meio ambiente, nós, de certa forma, que eu falo para eles que a questão da tríplice aliança do que se diz como desenvolvimento sustentável, que eu ainda vejo em muitas ocasiões esse termo entre aspas, tá? Porque ele tem uma base, ele tem um aporte de estudo muito forte, mas a aplicabilidade de desenvolvimento sustentável a gente sabe que não é tão fácil assim. Né? Você comentou muito hoje que até comentou com a Giovana que a parte técnica, eu acho que ela realmente é bem esmiuçada dentro das unidades de conservação, basta a gente saber fazer a gestão, né? Ou seja, gerir pessoas, né? Mas quando se fala no que eu digo para eles da tríplice aliança do meio ambiente, que é economia, econômico, social e ambiental, né? Aquele economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente adequado, dentro desse aspecto, acho que, não sei se você acabou finalizando a sua fala para a Jennifer dessa forma, o econômico ainda prepondera, né? E aí, quando eu falo econômico prepondera, não pelo fato do econômico, mas pelo fato do político junto com o econômico. Então, eu acho que, infelizmente, é o que eu vejo. Então, mas você que está dentro, vivencia gestão, vivencia as unidades,
quando a política se alia à parte econômica, e aí fica complicado para o ambiente e até mesmo social, porque aí, num caso desse, a população perdeu o espaço que teria de entretenimento de uma forma mais acessível, né? Entendeu? É isso, Noronha é um pouco disso, né? O poder econômico e político lá é muito forte. Então, o tal do desenvolvimento sustentável, né, professor? É o socialmente justo, né? Como o senhor falou, com certeza a gente não alcança isso em Noronha, né? Cada vez mais excludente, cada vez mais concentrado na mão de poucos. Então, assim, é um lugar muito lindo, muito bacana. Quem tiver condições de visitar é importante. Mas enfim, meu sonho era que fosse um lugar mais Exatamente, você acabou de pontuar, condições. É que eu falo, eu tenho minha esposa e 2 filhos, né? E eu pego o carro no fim do ano e saio andando aí, vou andando. O carro, vou em um lugar, vou em outro, e ando, e vou procurando lugares. E falo para minha esposa, né? Um dia, quem sabe, nós iremos pisar em Fernando de Noronha, né? Mas é justamente aí que eu te falo, o que pesa, o que hoje você fala, ô Walter, o que pesa para você não ir para Fernando de Noronha? Economia, grana, dinheiro. É isso. Infelizmente. O Jennifer, você tinha outras perguntas. Quer voltar lá? Eu não sei se eu te respondi tudo de Noronha. Noronha Acho que sim. Acho que sim, respondeu sim. Muito obrigada. Você perguntou, Oi? Aí você tem outro assunto, desculpa. Não. Acho que você comentou também sobre as dificuldades do plano de manejo. Eu só ia comentar que a Luísa comentou aqui no chat ela colocou assim, se tem muita parte legislativa também. Eu não sei exatamente qual o contexto, mas ela fez uma pergunta também. Plano de manejo, em linhas gerais, Jennifer, não sei se o professor Walter... Eu acho que ele é um documento que ele precisa ser um pacto social pela unidade de conservação. Dos atores que atuam naquele território, né, que utilizam daqueles recursos, que buscam aqueles recursos, né, em prol daquela unidade. Então, assim, então eu não entendo um plano de manejo que não tenha que ser construído a muitas mãos, né, há muito debate, há muita reflexão, né, então é isso. Né, em Noronha foi um pouco disso. Então, é muito comum planos de manejo demorarem muito tempo, e é muito comum também planos de manejo serem mais de escritório. Já foi mais comum, digamos, tá? Mas é bom que se diga. Mas, assim, eu entendo que ele é um documento síntese daquele território, das pessoas que atuam naquele território, para a gestão daquela área protegida. Né? Então, eu não acredito em plano de manejo sem participação social, por exemplo. Né? Então, precisa ter. Acho que é isso, né? É isso. Mas, Felipe, me diz uma coisa. Você acabou citando, né, a questão da participação social no plano de manejo, que é interessante porque é quem está próximo, né, é quem vivencia a área, a unidade de conservação. Mas você, como gestor, né, então o que eu falo, é por isso que eu acho que a aula foi sensacional nesse sentido, porque a gente teoriza as coisas e a gente tem que entender a prática. E, às vezes, o que a gente traz, principalmente porque a gente está dentro de um centro urbano basicamente comercial, empresarial, industrial, quase não se... Tem áreas, lógico, né, unidades de conservação aqui próximas, né, mas quando a gente fala nas grandes áreas, né, nos parques nacionais, como é o caso de Fernando de Noronha, por exemplo, mas esses planos de manejo, para eles, quem faz a aprovação é o Ministério do Meio Ambiente. Quem vai fazer? Quem aprova eles é o presidente do ICMBio. O presidente do ICMBio. Isso. Tá. E no caso, ele tem como base, ou pelo menos um alicerce, a PNMA, a Política Nacional do Meio Ambiente, ou não necessariamente? Então, a gente tem toda uma legislação que ela precisa ser obedecida. O Código Florestal, tem todo um arcabouço, né? Ele não conversa a parte, né, de toda a legislação ambiental. Então, que acho que era mais nesse sentido que a Luísa estava perguntando, né?
se tem a parte legislativa, né? Muita lei que a gente precisa estar acompanhando, que a gente precisa estar se amparando para não nos manifestar. Isso, com certeza. Porque assim, para não ficar uma coisa... Porque eu sempre abordo muito eles, que geralmente as unidades de conservação, né, a parte da análise ambiental, inclusive aqui uma outra disciplina que eu passo, que é de saneamento ambiental, né, saneamento básico ambiental, elas nunca, os planos geralmente eles não têm como fugir das legislações, né, pertinentes a isso. Isso. Eles têm as suas particularidades de acordo com a região, ainda mais porque nós temos um país que é muito a biodiversidade ela é muito diferente nas suas regiões, né? Então, ela traz particularidades, mas sempre embasado dentro dos aspectos legislativos, não é isso? Sim, não é a torta direito. E aí, quando a gente vai falar de participação, a participação também tem seus limites. Né? Então, assim, a gente trabalha, todo mundo trabalha, tá em moda, né? Todo mundo trabalha nas 4 linhas da Constituição, né? Essa coisa. Todo mundo trabalha na legislação. Então, a gente não pode vender. Isso é importante, né? Quando a gente for fazer um processo participativo, a gente tem que ser muito honesto com a população. Tem coisas que vão ser aprovadas, tem coisas que não. Tem coisas que o Estado... Mas o Estado ele também precisa amadurecer muito nesse processo de gestão do território, né? De participação, de assumir, né, que a participação é importante e assumir as decisões. Exato. Se está dentro da lei, por que não? Né? Às vezes, muitas vezes, tem uns quebra-paus, falando um termo um pouco mais chulo, mas tem umas coisas que o Estado não acata, digamos assim. E não quer dizer que está fora da lei, não, porque tem outros interesses que vai bater lá no Ministério do Meio Ambiente, que vai bater no presidente, sabe, assim, a vida real é isso, né, como a gente está falando de uma disputa. Então... eu queria só te fazer mais uma pergunta, aí dura isso, né, o professor fica perguntando bastante, mas eu como professor tenho que aprender todo dia. Estar em Brasília atualmente lhe causa mais pressão? Então, isso sim. Mas, assim, eu acho que depende de onde você está em Brasília, né, professor? Assim, depende se você está num cargo, se você é um coordenador, se você é um diretor, se você é um presidente, isso tudo. Hoje eu faço parte de uma equipe, tá? Então, assim, Felipe, tranquilo, de certa forma. Tinha muito mais pressão em Noronha, né? Tinha muito mais pressão quando eu estava na Arapixi, enfim, em outras unidades. Eu confesso que eu já estou dando aquele meu momentinho de voltar para uma unidade, sabe, assim, querendo voltar para uma unidade que é onde eu sou feliz, sabe? Assim, desculpa, não é onde eu sou feliz aqui em Brasília também, mas nas unidades de conservação é um trabalho maravilhoso, assim, quando você está... Nós, biólogos, entendemos. Lá, na unidade de conservação, você é mais livre. Tem mais liberdade criativa. Exato, você pode exercer sua criatividade. E você sabe, professor... Ô, Jennifer, entra na conversa aí que você tinha mais perguntas. Mas, assim, você sabe que uma coisa que eu vou falar aqui, vocês não fiquem bravos comigo, não. A gente está entre nós, tá? E o analista ambiental, a gente costuma brincar aí, e aí eu brinco com meus biólogos aqui, os meus biólogos. A maior parte do pessoal que passa em concurso são biólogos, tá? Isso é meu viu. Por mais que seja feito de graduação, mas eu costumo brincar assim, que analista ambiental é tão grande que até biólogo pode ser. Porque, assim, porque é isso, porque vocês vão perceber que não é... Assim, às vezes eu fico pensando que a gente precisa mais de um administrador de empresa do que, sabe, uma pessoa que entenda de gestão, entenda de gestão do território, entenda de gestão de pessoas, sabe, assim, às vezes, no dia a dia, isso nos faz muita falta. Não, exato. E causa estranheza, às vezes, a eles, aí, os alunos, quando a gente aborda as disciplinas da área de meio ambiente, abordar questões que pouco biológicas são, né? Então, assim, são questões interpessoais, questões, por exemplo, tem uma disciplina chamada de certificação ambiental, que basicamente ela é uma você fala da parte biológica somente para o certificado
certificados ambientais, sistema de gestão ambiental implementado em empresas, mas basicamente é uma administração, né, dada na forma de certificados ambientais, né? Então, assim, é o que eu falo para eles, é mais ou menos igual a questão hoje do smartphone, ele faz de tudo, até liga, né? Então, serve até para ligar até para telefonar, que ninguém faz isso, né? Então, a questão é essa mesmo da gestão. Eu tinha uma outra pergunta que agora me fugiu, mas daqui a pouco ela aparece aqui e eu lhe pergunto, que eu acho que ela é interessante também para conhecimento. Pessoal, mais alguém? Vamos lá. A questão de passar no concurso, tem que estudar bastante, né? Rapaz, você sabe que é um concurso disputado, né, tudo. E uma coisa, um problema do último concurso foi que foi para muito técnico. O técnico ambiental é aquele nível até ensino médio. Nível médio, O analista ambiental é graduação. O problema é que quem passa nesses concursos para técnico, geralmente é um mestrado, é um doutorado, é um doutor, é um mestre, sabe assim? A disputa está sendo tão grande que não é o pessoal de ensino médio que passa. Exato. Então, perder essas pessoas depois para outros concursos, para outras oportunidades, né, por causa do salário, é muito grande. Então, assim, a minha experiência para passar nisso, é a Luísa Galo que perguntou, né, Luísa? A minha experiência, cara, assim, eu estava saindo da universidade. Se eu tivesse sido chamado na primeira chamada, lá em 2002, na primeira chamada eu não tinha diploma para mostrar. A minha sorte é que era um concurso de 610 vagas, que foi abrindo, que houve desistências, e foi abrindo até 1.100 vagas. E eu fiquei em 943. Então, a minha sorte é que eu fui chamado nas outras chamadas, que aí eu já tinha formado, aí eu estava com o meu diploma para mostrar. Entendeu? Então, caramba, foi uma... E assim, eu tinha acabado de... E eu não sei, eu acho que eu estava valente demais, eu não sei se as perguntas eram mais... o conhecimento era mais fresco na cabeça, e talvez eu não tinha perspectiva nenhuma de passar, eu fui fazer mais por fazer. E aí, quando eu fui fazer, assim, estudei, não conseguia pegar todo o conteúdo, mas eu acho que, enfim, tive sorte, um pouquinho de talento. E agora eu lembrei, Felipe, a questão da desistência do cargo, né, da desistência, tem ocorrido muito? Então, professor, assim, tem muita gente... Boa pergunta. Tem. Pessoal que foi de técnico, esses números eu não tenho claros para te passar, mas é possível conseguir esses dados. Mas, assim, muita gente que passou para técnico vem saindo. Eu não sei se eu sou muito bairrista, posso estar sendo, tá? Vocês me desculpem, mas a minha impressão é que esse servidor dessa carreira de meio ambiente, ele é muito apaixonado. Ele é muito, sabe, assim, tem muita... isso, acho que é por ser uma área de muita liberdade, muita liberdade, percebo, não estou falando liberdade, mas muita liberdade de criação, de propor, sabe, assim, eu acho que... E também meio ambiente, né, pessoal? Vocês são biólogos, ou vão ser biólogos, né? É uma cachaça danada, né? Então, trabalhar com isso, eu não sei, a impressão que me dá é que o comprometimento é maior, né? Talvez a gente venha apanhando bastante, né? Até porque a gente trabalha muita contra a corrente, né? Então, no nosso fazer, é muito complicado. Então, assim, muita gente que passa para técnico, como eu falei, ou tem graduação, mestrado, doutorado, que vão sair logo. Muita gente está ficando, e muita gente aposentando. Então, agora, eu não sei nem quantas vagas abriram agora, 170, é isso? Vocês viram? Mas, enfim, muita gente... espero que seja mais vagas de analista ambiental, que aí, sendo analista, fica mais gente, né? Beleza, obrigado. A Luísa falou que passou assim na USP. Tá certo. A USP é importante, pô, tem uma
vocês estão muito bem. Mais alguém, pessoal? Giovana, quer tomar a palavra? Bom, se mais ninguém tiver dúvida, acho que é só agradecer o Felipe aí. Acho que rendeu um ótimo caldo a nossa conversa, foi ótimo. A troca de experiência foi sensacional, Felipe. Muito obrigada. Legal, Exato. legal. Fico à disposição, viu, de vocês, professor. Eu também gostei muito de estar aqui com vocês, Foi muito precisando para, enfim, nas outras disciplinas. É a primeira vez que eu falo da carreira, né, para alguém assim, para um grupo. Então, Exato. vocês querem dar uma olhada? Não sei se mudou alguma impressão de vocês na nossa. Na verdade, eu creio, eles vão ser o termômetro, então vocês que falam, mas eu tenho uma opinião formada a respeito disso, dessa conversa de hoje, entendeu? Então, assim, mas Nossa, eles, o caminho a trilhar, totalmente. o caminho para trilhar é o caminho deles, né? É isso que tem que agora. Deixa eu só resgatar aqui para vocês, só para. Ah, perdão, deixa eu. Tá aqui, ó. Aqui, eu tô aqui. Deixa eu só resgatar para vocês, não sei. Interessante, né? Voltar na tela inicial, ainda que muitos de vocês falou muito bem, né? E que seja isso. Então, em uma palavra, habilidades o técnico analista ambiental precisa ter: disponibilidade, visão integrada, bom senso, sagacidade, mediador, né? Analítico, resiliência, empatia, integração, conhecimento, percepção. Vocês acrescentaria mais outra palavra? Eu colocaria comunicação. Comunicação, importante. Tem mais? A Andressa colocou paciência aqui no chat. Também, bastante. Importante. Na verdade, também não deixa de ser eu acho que concatenando tudo aí, um socializador, né? Sim, moderador, socializador, né? É que lidar com gente é difícil, né? Eu sinto que às vezes a gente, biólogo, vai para essa área para não precisar lidar tanto com gente. Isso é impossível. Não, é impossível. Mas eu não tinha essa visão antes da sua palestra, que era muito boa parte desse trabalho é gestão de pessoas. E gestão de pessoas, sabe assim, e aí a gente brinca, né? Esse cara é um super-homem. Tem que saber fazer mediação, tem que saber de biologia, geografia. Eu acho também que a gente tem que ter uma tranquilidade. A gente tem colegas matemáticos, a gente tem colegas músicos, a gente tem colegas de muitas carreiras, né? Então, assim, também ter uma tranquilidade. Assim, eu acho que ter uma percepção que a sua formação não vai dar conta de tudo, né? Que você vai trabalhar muitas vezes em equipe para que dê conta de tudo, ou parte maior, né? E que você também tenha essa predisposição em continuar aprendendo. Eu acho que eu diria isso, entendeu? Assim, continuar aprendendo, continuar se capacitando internamente, tudo. Então, eu vejo muito por aí, sabe? Assim, então, a gente tem uns colegas com dificuldade de relação com as pessoas, tudo, né? Vejo que existe um esforço. Eu também não sou tranquilo assim, não, pessoal. Assim, para mim também é um desafio constante, sabe? Assim, eu tinha o pavor de dinâmica de grupo, eu tinha umas coisas assim mesmo, mas agora, enfim, né, a gente vai aprendendo, ou vai, né, sabendo lidar melhor com as coisas. Então, tem um pouco disso também. Mas é muito encantador, muito encantador. E aí o conhecimento mudou também, pessoal? Conhecimento, rapidinho, só para... A gente colocou aqui, a gente já está passando do horário, né, pessoal? Se vocês me desculpem. Tranquilo, pode ficar tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo. Aí aqui, ó,
Aí aqui a gente tem, né, o que vocês falaram, né, o que faz o técnico analista ambiental. Vocês percebem que tudo isso a gente faz, né? Tudo que vocês colocaram aqui a gente faz. Não tem ninguém que errou aqui, não. Então, com palavras diferentes, tudo. Mas vocês acrescentariam mais alguma coisa? Acrescentaria principalmente a parte de cuidar realmente de pessoas. Acho que tudo que a gente colocou aí foi pro lado técnico, como eu tinha comentado lá no começo. E existe um lado muito grande também de lidar com pessoas, de comunicar, de educação ambiental, que acho que não apareceu muito aí. Não. Sim, eu também colocaria essa parte da educação ambiental mesmo, que eu enxergava mais professores atuando nessa área e não um analista. Porque, assim, quando vocês colocam aqui, por exemplo, avaliar impactos ambientais, você não vai fazer isso no escritório, você não vai fazer isso numa ida de campo, você não vai fazer isso somente indo a campo. Você vai conversar com quem está impactando o ambiente. Né? Cuida da gestão ambiental, prezando pela conservação da biodiversidade. Você vai fazer isso em diálogo. Né? Porque você não vai chegar lá, você não vai cuidar da gestão ambiental colocando uma cerca que ninguém entra. Né? É em diálogo com a sociedade que você vai fazer tudo isso. Né? Verificar se uma área pode ou não ser utilizada e quais impactos. Você está fazendo mediação. Se pode ser ou não pode, você vai fazer isso com quem? Você não vai fazer entre a onça e a anta. Né? Olha, não, a onça e a anta estão ali. Você vai conversar com gente para fazer isso, sabe? Assim, então, é importante ter essa clareza, sabe? Assim, de que a gestão ambiental E ambiental, né? Ela é mais do que, né, gestão, né, da natureza. Ambiental, ela tem essa perspectiva também do social, né? É importante a gente também ter esse olhar. Então, é interessante vocês falarem isso, porque quando eu leio tudo isso aqui, eu estou de acordo. Mas quando eu leio tudo isso aqui, eu falei, olha, tem que conversar com aquele povo. Quem é que está usando aquilo ali? Quem é que vai fazer a regulação? Quem é que é... Sabe assim, de certa forma, né, talvez o meu olhar viciado, ou já amassado pela prática, digamos assim, ele já vê as pessoas em cada uma dessas caixinhas, onde a gente tem que estabelecer, né, as conversas, o diálogo. E assim, pessoal, quando a gente coloca isso, é importante, a gente não está menosprezando a técnica, o conhecimento científico. Isso é muito importante, isso é uma parte muito importante do nosso trabalho. Tá? Isso é importante que se diga. Então, sabe, eu quero biólogos para me ajudar a entender uma determinada espécie, um determinado ecossistema. Eu quero, a gente precisa entender disso também. Tá? Mas isso é muito mediado na relação com as pessoas. É importante que se diga também. A gente não está aqui falando mal da ciência, tá? É importante, não sei se ficou essa impressão, mas isso é importante. O que vocês estão aprendendo aí é muito importante. Acreditem. Mas não é o bastante, não é tudo. Não é todo conhecimento, entendeu? Não é todo conhecimento. Né? Quando você estiver no meio da mata de noite, você não vai sair, né? Quem vai te tirar dali é o ribeirinho ali, né? Que pesca, que conhece se vai chover ou não, aonde que está a lua está ali, então é para lá que eu tenho que ir, porque é ali que fica a beirada do rio, né? Então, você entende? Né? Tem outros conhecimentos que a gente precisa também trazer para a nossa bagagem, ou pelo menos ter a humildade de saber que não sabe. Sim. É como eu falo, não dá para sobrepor, eu acho que cada um traz a sua contribuição. É isso. Tá. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, tá? Tá repetitivo, mas nunca é demais. Já estou estendendo o meu convite, tá, para você, assim, então vou entrar em contato contigo no início de 2022,
para que talvez eu penso na aula de abertura aí, ou na segunda aula que seja, porque geralmente na primeira aula eu sempre passo o cronograma, trago alguma coisa do que se vai trabalhar, do que nós vamos abordar, né? O cronograma é bem flexível, né? Quando eu externo esses momentos aos alunos para que eles trabalhem, para que eles pesquisem, para trazer um momento como esse de hoje, entendeu, Felipe? É assim, eu acho que quando eu falo para os alunos, vamos abordar determinado tema, não é um seminário, eu prefiro mais um cotidiano, trazer alguém falar, e assim, então, basicamente assim, a gente, no momento crítico desse da pandemia, nós não podemos, não tivemos a oportunidade de ir a campo, que é uma coisa que eu gosto muito, né, como biólogo, de fazer, ir a campo, né, fazer a aula em campo. Mas você nos trouxe o campo para dentro do ambiente virtual, através das suas palavras, do que você nos relatou aí nesse momento em que estivemos aí. Então, eu acho que isso traz, que eu falei, instiga os alunos a seguirem com suas carreiras, a tentarem, né, buscar horizontes amplos, explorar mais o país, que é muito grande, né? Então, sair de uma linha de conforto aí. Então, muito obrigado mesmo. Eu agradeço também pela disponibilidade do tempo aí, né, por estar aí com a gente. E aí fica já o convite para 2022. Obrigado mesmo, tá? Aí, eu que agradeço, viu? Agradeço também a Giovana por ter me encontrado aí, né, na internet. Eu fico muito agradecido por ter contribuído aí com as reflexões. Eu coloquei meu e-mail, no chat. Eu posso também, Giovana, eu passo para você, professor, a minha apresentação. Porque assim, eu costumo rotineiramente, Felipe, porque assim, eu acho que todo conhecimento ele precisa ser compartilhado, né? Então, se você não se importa, se você puder disponibilizar para a Giovana, né, a sua apresentação, ela nos traz caminhos futuros aí para tentar ampliar o que a gente tem dentro da disciplina. Então, eu sempre posto no ambiente do Classroom, eu tenho um ambiente virtual da sala de aula, né, onde eu disponibilizo a gravação da aula, né, e o material trabalhado na aula. Então, se você não se incomodar, não for, né, te atrapalhar, você disponibiliza a apresentação para a Giovana me encaminha e aí eu já posto na sala de aula dos alunos aí. Legal, é por aí mesmo. Vocês publicam essa gravação, professor? Vocês publicam? Eu não publico, mas caso você queira que publique no YouTube alguma coisa, fica tranquilo, eu posso fazer. Assim, eu ia até pedir a permissão de fazer. É possível? Claro, fica à vontade. Acho que para mim não tem problema nenhum. Eu tenho alguns vídeos lá que fala, enfim, de tudo, alguns trabalhos científicos, né? Tudo isso. Sim, não, fica à vontade. Fica à vontade, não há problema algum, porque, né, as gravações na disciplina elas são de uso público, né? Isso eu já deixei externado no cronograma, inclusive para a coordenação do curso, né, que todas as aulas são gravadas e são compartilhadas com os alunos, e se os alunos assim o quiserem, podem compartilhar com outras pessoas, né? Isso também é uma forma de novas pessoas te encontrarem, né? E a gente poder ampliar mais a gama de pessoas interessadas dentro do mesmo contexto, da mesma área. Então, fica à vontade. E assim que você compartilhar, já nos manda o link de um canal, você tem um canal, tudo, né? Sim. Para a gente poder sempre acessar e estar por dentro aí da questão da gestão aí. Legal, fazer assim. Então, agradeço, então. Aí eu peço para a Giovana, então, me mandar o arquivo, né? O link. Exato. Aí eu pego aqui. Beleza. Giovana, você manda para o Felipe, então? Mando sim, beleza. Felipe, mais uma vez, então, obrigado. Uma ótima tarde, tá? Uma excelente semana e um excelente final de 2021. Né? E nos vemos aí em 2022, com certeza. Legal. O convite já está feito, já está formalizado. E já está aceito também. Então, beleza. Obrigado, professor. Olha, parabéns para vocês e boa caminhada para todos, viu? Obrigado. Obrigada, Felipe.